O que nós tivemos nesses últimos anos, infelizmente, foi um conluio de todo o Poder Judiciário e de todo o Ministério Público com um sistema que veio de uma falha constitucional. Infelizmente, a Constituição brasileira ela permite que o poder financeiro influencie em absolutamente tudo. Agora, o mais feio foi perceber que o poder financeiro estava comprando a atuação do Ministério Público, o poder financeiro estava comprando a atuação do Poder Judiciário, e os órgãos superiores não fizeram absolutamente nada, porque, na verdade, eles são a favor disso. Então, por isso que nunca a gente teve uma coisa que estava muito clara, é uma coisa que eu falo há 3 anos, mas nunca a gente teve um posicionamento nem do Conselho Nacional de Justiça, nem do Conselho Nacional do Ministério Público a respeito dessas palestras. Tem uma forma muito simples da gente entender o que estava acontecendo na Operação Lava Jato em relação às palestras. É só dar aquele exemplo, eu gosto de contextualizar, eu gosto de dar os exemplos, é mais ou menos assim. Imagina, Léo, que eu tenho um inimigo aqui na minha cidade e eu sou dono de uma universidade aqui na minha cidade, tenho bastante grana. No momento que o delegado de polícia prende aquele inimigo meu, eu fico muito feliz e contrato o delegado de polícia para dar uma palestra na minha universidade. Então a defesa do meu inimigo faz de tudo para tentar relaxar a prisão e o juiz nega. Aí eu contrato o juiz também para dar uma palestra na minha universidade. Olha, como se não bastasse eu ser dono da universidade que emprega o juiz, toda vez que o juiz ou o delegado tomam atitudes que vão satisfazer os meus interesses, eu vou chamando para palestras. Por mais que não exista um depósito na conta de um juiz e na conta de um delegado, descrito da seguinte maneira: por ter prendido meu inimigo, juiz, por não ter concedido a liberdade ao meu inimigo, indiretamente, o que essas palestras estão fazendo é uma forma de comprar a atividade do Poder Judiciário, de contratar a atividade do Ministério Público. Por quê? Porque os juízes sabem. Infelizmente, não é só o Sérgio Moro que está nessa, os juízes sabem que para eles conseguirem determinadas coisas, eles precisam andar na linha. Dentre essas coisas está, obviamente, conseguir um bom emprego dando aula em algumas universidades federais, você precisa ser liberal para isso. Também tem um outro detalhe, você precisa condenar os inimigos dos mais poderosos para que você possa ser contratado para palestras. O que aconteceu na Operação Lava Jato foi o escancarar de talvez a maior falha que existe numa Constituição que se propôs cidadã. A Constituição de 1988, a proposta dela era exatamente dar o poder maior para a sociedade. Só que no momento em que você pega instituições poderosíssimas como o Ministério Público e o Poder Judiciário e cria uma brecha para que o poder financeiro possa contratar a decisão do juiz ou contratar a atuação ou a inércia do Ministério Público, você entrega de bandeja a sociedade inteira nas mãos de poucos donos de muita grana. E isso não é uma coisa que demorou para as pessoas perceberem, não. Eu falo sobre isso há 3 anos. Tem 3 anos que eu repito, olha, o Moro e o Dallagnol estão sendo comprados por palestras. Isso porque é muito óbvio. A pergunta básica é, se é tão óbvio, por que não houve punição? Porque a Constituição, infelizmente, ela criou uma brecha para isso acontecer. Da mesma forma que ela criou uma brecha para que juízes possam ser contratados por universidades e automaticamente os juízes precisam se alinhar à ideologia do dono dessas universidades, criou uma brecha para o Ministério Público da mesma forma, criou uma brecha para essas atividades de palestra e criou a pior de todas as brechas, o poder aquisitivo, o poder financeiro, poder contratar essas atividades, e juízes e promotores e procuradores só podem ser julgados por eles mesmos. Então, é praticamente impossível imaginar que uma brecha que está sendo utilizada por um membro do Ministério Público, por um membro do Poder Judiciário, para ganhar um pouco mais de dinheiro, vai ser reprimida por outros membros do Poder Judiciário que, no lugar de querer lutar contra essa vulnerabilidade do sistema, obviamente eles vão querer também se aproveitar dessa vulnerabilidade. Então, enquanto a gente tem um Conselho Nacional de Justiça que poderia julgar o Sérgio Moro e julgar essa atitude do Sérgio Moro como sendo uma atitude errada, o Conselho Nacional de Justiça inveja o Sérgio Moro por ele estar conseguindo isso, da mesma forma o Conselho Nacional do Ministério Público. Como que a gente vai esperar que procuradores do Conselho Nacional do Ministério Público julguem contra o direito dos procuradores de se venderem através de palestras? Porque isso é, obviamente, as permissões constitucionais para eles ganharem acima do salário deles. Então, isso é, infelizmente, a maior, digamos que a maior podridão que está
implícita na Constituição, que está lá injetada dentro da Constituição, uma brecha para o poder financeiro controlar. Já controla o executivo através do financiamento de campanha, agora também do financiamento de fake news, WhatsApp e companhia, já consegue controlar o poder legislativo através do financiamento de uns e a contaminação do partido de outros, né? Porque agora a gente tem uma nova modalidade de uso do poder financeiro para conseguir fazer maioria no parlamento, que é injetar determinados liberais dentro dos partidos progressistas de forma infiltrada. Isso tira um progressista e coloca um liberal no lugar. E agora nós temos também, muito evidente, lógico que claro para muitas pessoas há muito tempo, mas agora de uma forma muito evidente, o poder financeiro controlando a terceira função da justiça, que é o poder judiciário, e aquela que muitos consideram como sendo o quarto poder, que é o poder do Ministério Público. Não sobrou nada para o povo.